Saúdo a todos com a paz de Cristo. É uma alegria, assim, mais uma vez poder participar desse culto nacional. Eu quero agradecer o convite que foi feito. É a segunda vez que eu tenho esse privilégio. Meu nome é Valdir, eu sou um discípulo de Jesus da cidade de Guarulhos, no bairro dos Pimentas. E hoje eu posso compartilhar com você mais uma mensagem que eu espero que vá ao encontro das nossas necessidades. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, que é o nosso texto principal de hoje. Lucas 18. Mas antes de falar do texto em si, eu quero citar um outro texto. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, aqui são palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreveu o livro, essa primeira carta a Timóteo, tinha mais ou menos 30 anos de vida cristã. Depois de participar do estabelecimento de aproximadamente 40 congregações da Igreja de Jesus, e escrever 12 dos 13 livros do Novo Testamento, o apóstolo diz, eu sou. Ele não diz eu era, eu sou o principal dos pecadores. Um homem maduro, um homem já há muito tempo na vida cristã, não é um recém-convertido que diz essas palavras. As palavras de Paulo vão ao encontro do nosso texto de hoje. Lucas, capítulo 18, versículo 9 até o versículo 14, é aquela parábola conhecida como a parábola do fariseu e do publicano, ou do cobrador de impostos. E olha só o que Jesus conta. Lucas 18, 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubador, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa parábola, no versículo 9, deixa bem claro qual o motivo de Jesus contá-la. O versículo 9 diz, ele contou isso porque algumas pessoas se declaravam justas e boas e condenavam as outras pessoas. Aliás, o livro de Lucas é o evangelho dos desprezados. No livro de Lucas, aqueles que eram menosprezados pela sociedade, como a viúva, os samaritanos, a criança, o estéril, o ladrão. Esses são protagonistas, esses são os mocinhos da história. Porque o livro de Lucas, como o evangelho de Jesus, vira as coisas de cabeça para baixo, inverte assim os valores. Um pouco antes do capítulo, do versículo 9, no versículo de 1 a 8, que nós não vamos ler, conta a história da viúva que insistia para o juiz, chamado juiz iníquo, ou juiz pecador, mau, atendê-la. E aquela parábola tem como objetivo mostrar o quanto a oração é importante. Mas a parábola de hoje fala que não basta apenas orar, não basta apenas fazer atitudes externas, cerimoniais às vezes, que na verdade Deus está muito interessado no que está aqui dentro do nosso coração. Algo que podemos ver, por exemplo, na maneira como Deus aceitou o sacrifício de Abel e não de Caim. Porque ele primeiro aceitou Abel e depois o seu sacrifício. E primeiro ele rejeitou Caim e depois o seu sacrifício. A maioria dos fariseus na época de Jesus consideravam justos. Talvez uma exceção fosse Nicodemos e José de Arimateia. Então quem eram os fariseus? Fariseus eram uma espécie de um partido político, de um partido religioso conservador na época de Jesus. Eles orgulhavam-se de cumprirem as minúcias
as pequenas, assim, a pequena parte, o mínimo, assim, os detalhes, na verdade, da lei de Moisés. E o interessante é que foram os mais repreendidos por Jesus. Jesus não repreendeu o pecador, mas Jesus repreendeu os fariseus, e muitas vezes porque o pecado deles era maior, que era a sua soberba. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 1, falando dos fariseus, Jesus diz: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não têm nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Lá em Mateus 6:1, ele diz: e quando orarem, em Mateus 6:5, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. E falando especificamente dos fariseus, ele diz em Mateus 23:23, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, naquela época, era comum que os fariseus fossem ao templo para orar. Era muito comum. E pela fama de piedosos que eles ostentavam, geralmente eles gostavam de orar onde tinha mais gente, mais pessoas que poderiam assim observar a sua religiosidade externa. E os publicanos? Publicanos era um grupo profissional da época de Jesus, empregado pelos romanos. Eram judeus que aceitavam receber os impostos pagos. E por isso eles eram considerados traidores, pecadores, ladrões. E muitos deles, de fato, eram ladrões. Você lembra que o Zaqueu, na história de Zaqueu, lá em Lucas 19, ele diz que vai devolver 4 vezes mais aquilo que porventura tenha roubado. E de fato, provavelmente, ele tinha roubado. Mas diferente dos fariseus, os publicanos não andavam pelas sinagogas, como os fariseus também iam, mas eles iam para o templo. E geralmente eles iam para aquela parte externa do templo, que era aberto a todos, inclusive assim aos gentios. Porque com certeza, se eles ficassem mais próximos da parte interior do templo, eles seriam condenados e muitas vezes criticados pelos religiosos e até pelo povo. Agora vamos analisar a oração de ambos. A oração do fariseu. Ambos tinham um objetivo: orar. Foram ao templo para orar. O fariseu muito possivelmente escolheu um lugar de destaque e, como todo fariseu, levantou assim as mãos para o céu, olhou para o céu numa atitude de bastante religiosidade. O problema é que o Lucas nos fala que no versículo 11, o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Ou seja, o fariseu aparentemente parecia estar falando com Deus, mas na realidade ele estava falando consigo mesmo. Em sua oração, em nenhum momento ele confessou pecados ou demonstrou algum tipo de arrependimento. Mas na verdade o fariseu ele estava assim, ostentando para Deus, e alguém disse que ele parecia assim dizer a Deus o quanto ele era bom e o quanto Deus era privilegiado de ter alguém como ele, como seu seguidor. Olha só, o contrário, inverteu assim as ideias. Ali era Deus o privilegiado por receber o fariseu e não o contrário. O fariseu ele fazia aquilo que nós gostamos de fazer. Sabe como que a gente faz quando a gente quer se justificar? A gente se compara com outra pessoa, mas geralmente alguém que julgamos inferior. Nivelamos por baixo. Costumo dizer que às vezes o marido, ou a esposa, né, mas vamos dizer, o marido, às vezes ele quer se justificar dos seus erros, ele fala assim, olha, tudo bem, eu tenho os meus erros, mas olha o marido da vizinha, olha o que ele anda aprontando, e veja como eu sou bom. Exatamente isso que o fariseu estava se fazendo. Ao invés de comparar-se com homens como Jó, profeta Elias, Jeremias, Daniel, homens de fé, homens justos diante de Deus, ele preferia se comparar com o publicano. E mais que isso, ele afirmava, dou graças porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como esse sujeito que está aqui do meu lado. E ele começa a exaltar os seus feitos. Ele começa a dizer, eu jejuo 2 vezes por semana.
Havia, na verdade, na lei um jejum obrigatório por ano, mas os fariseus criaram umas leis, as chamadas leis orais, em que eles jejuavam geralmente terça e quinta, 2 vezes por semana. E ele diz que ele dava o dízimo de tudo quanto ele tinha. Tudo quanto ele tinha. Ali mostra que ele dava o dízimo até mesmo daquilo que ele comprava, que o comerciante já tinha pago o dízimo. Então ele fazia questão de obedecer essa parte exterior da lei. Agora o publicano, muito diferente. O publicano ele mantinha-se à distância, talvez com vergonha do próprio fariseu, porque sabia que se ficasse muito próximo poderia ser assim até mesmo ridicularizado, como de fato foi. E ele quer somente uma coisa, ele pede desesperadamente o perdão de Deus. Os seus pecados o envergonham. E ele nem olha para o céu. A Bíblia diz que ele estava com a cabeça baixa e continuou, batia no peito no sinal de arrependimento, no sinal de tristeza. Ele está convencido do seu pecado. Ele se mostra ao contrário do fariseu. Ele não mostra que Deus é um privilegiado por ter ele. Ele mostra que ele é indigno de estar diante de Deus. E ele diz: ó Deus, sê misericordioso para comigo, pecador. Lembra Davi, após pecar com Batsebá, lá no Salmo 51:1, ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo as tuas misericórdias. E Jesus termina dizendo: porque qualquer um que a si mesmo se exalta será humilhado, mas e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O homem que se considerava justificado voltou para casa como um pecador. E o homem que admitiu ser um grande pecador, Jesus diz, voltou para casa justificado. Queria tirar rapidamente, meu tempo está passando, algumas lições que nós podemos tirar da parábola do fariseu e do publicano. Primeiro, Deus perdoa erros e não justificativa. O fariseu considerava que não tinha do que se arrepender. E por isso, quando uma pessoa não tem condições de chegar diante de Deus, reconhecendo ser pecador, Deus não pode fazer nada com essa pessoa. Deus fica longe dessa pessoa, inclusive. 1 João, capítulo 1, versículo 8 a 10, é aquela ideia, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso. Segunda lição, não se pode impressionar Deus. O fariseu tentou impressionar Deus. Ele fez isso comparando-se com outras pessoas que ele julgava serem inferiores a ele. Então, o publicano, ele na verdade não se comparou. Ele talvez se comparou reconhecendo que era um pecador. Mas não se pode impressionar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos conhece profundamente, todo assim, o nosso ser. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versículo de 4 a 9, ele diz, antes ele era fariseu, e ele diz ali, eu me considerava assim irrepreensível, mas quando eu entendi, joguei tudo fora e eu procuro em Jesus a justificação. Terceira lição, a glória pertence somente a Deus. A oração do publicano expressa uma verdade presente em toda a Bíblia, que a salvação do início ao fim é Deus quem nos dá. Nós apenas temos que humildemente aceitar esse presente que o Senhor nos dá. Então há vários textos na Bíblia, né, que falam sobre essa ideia. Efésios 2:8, por exemplo, que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, é dom de Deus. O homem é incapaz de justificar-se a si mesmo. A oração do fariseu aparentemente parecia ser uma oração de gratidão. Aos olhos humanos ele parecia uma pessoa muito assim justa diante de Deus. Mas Deus conhecia o seu coração e as próprias palavras dele, assim, o condenaram, porque ele foi uma afronta para Deus, na verdade, quando ele se considerou tão justo. Número 4, a quarta lição, o elogio humano pode ser perverso e enganoso. Quando o fariseu começou a autocongratular-se, a se autoelogiar, que ele não era um ladrão, um desonesto, etc., mas ele estava sendo um ladrão, que ele estava roubando a glória que pertence somente a Deus. Ele estava sendo desonesto porque estava defraudando a si mesmo. Ele era tão centrado em si que não conseguia perceber os seus pecados. O que pode acontecer conosco também.
Ele era assim, um adúltero, porque na verdade ele era o seu próprio Deus, ele estava assim, falando para si mesmo, e ele estava assim, traindo o próprio Deus. Número 5. Não temos nenhum mérito para chegar diante de Deus em oração. Os méritos são de Deus e de Jesus, com sua morte na cruz, que nos dá condições de sermos justificados assim diante de Deus. Isso também nos leva a uma outra aplicação. Nós devemos evangelizar, porque só vai ser salvo aquele que aceita o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Nenhuma pessoa pode ser assim, salva por si própria. Às vezes vemos pessoas boas, mas sem Jesus irão assim ser perdidas, irão para o inferno. E às vezes pessoas tão más, mas quando chegam diante de Jesus arrependidas, vão passar a eternidade assim com Ele. E por isso nós devemos tanto evangelizar. Convite da parábola. Devemos olhar para a nossa vida e avaliar nossa conduta diante da palavra de Deus. Há muitos fariseus e publicanos espalhados assim pelo mundo inteiro nos dias de hoje. Algumas pessoas que muitas vezes querem justificar-se a si mesmo, que por causa do seu orgulho, às vezes por comparar com os outros e nivelar por baixo, não vão ser salvas porque não percebem que são pecadores. Nos dias de hoje, eu e você, responda para você mesmo, você parece mais com um fariseu ou com um publicano? É mais orgulhoso confiando nas suas obras, às vezes coisas importantes sim, mas que não são elas que vão nos justificar diante de Deus. Quando você olha para a sua própria vida através do espelho das Escrituras Sagradas, você vê um fariseu ou você vê um publicano arrependido que todos os dias está chorando? Bem-aventurados que choram, disse Jesus, são aqueles que choram pela lástima dos seus pecados. Eu, às vezes, nas minhas mensagens, eu sempre digo, eu sou um pecador, e falo isso quase com lágrimas nos olhos, porque não é isso que eu queria. Conclusão. Eu gostaria de voltar ao apóstolo Paulo. Esta palavra é digna é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Anos de vida cristã podem nos tornar presunçosos, orgulhosos quando pensamos, nossa, como eu faço coisas para Deus. Ai de si, o que seria de Deus sem mim? Basicamente é isso que o fariseu estava dizendo. Ou anos de vida cristã podem nos tornar como Paulo, sensíveis ao pecado, desejando não pecar jamais, desejando sempre fazer a vontade de Deus. Mas quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, do nosso coração, tanta coisa ainda errada, tantas áreas ainda que precisam ser transformadas. Nós sabemos, muitas vezes eu digo para as pessoas, eu vou para o céu. E quando as pessoas me perguntam, nossa, o que você fez de tão maravilhoso que você vai para o céu? Eu digo, eu não fiz nada. Muito pouco. Eu hoje em dia quero ir para o céu e vivo porque tentando obedecer a Jesus. Mas Jesus fez tudo o que eu precisava para ir para o céu. Que o publicano seja um incentivador a nós para vivermos na luz de Jesus, que é nada mais, nada menos do que viver dizendo, sim, Senhor, eu sou esse abacaxi, eu sou esse pecador, mesmo debaixo da graça do Senhor, nem sempre eu ajo como o Senhor quer, mas eu estou aqui, confiante no sacrifício do teu Filho na cruz, e querendo todos os dias ser mais alvo que a neve, confessando os meus pecados e sabendo que ao confessar, eu sempre encontrarei um Deus poderoso, um Deus misericordioso, um Deus compassivo que irá nos perdoar. Que esta semana seja uma semana onde vamos agir cada vez mais como assim o publicano. Chegando diante de Deus, cientes da nossa impossibilidade, cientes que não somos justos, mas com o coração humilde dizemos, ó Deus, todos os dias, ser propício a mim, um pecador. E quando soubermos os nomes dos pecados, vamos dar os nomes. Ser propício a mim, que fala demais. Ser propício a mim, o coração ressentido. Ser propício a mim, que tem dificuldade de perdoar. E me ajuda, Pai, a vencer e ser cada vez mais parecido com teu Filho. Que Deus nos abençoe e mais essa semana na presença dEle.